Olá, amigos e amigas da TV Câmara Itajaí. Está no ar mais um Câmara Aberta, que começa informando que o setor de alto custo da Farmácia Municipal de Itajaí, que é o responsável pela distribuição gratuita de medicamentos de alto valor e uso contínuo, desde o início dessa semana está com horário de atendimento ampliado. Agora, a farmácia de alto custo funciona das 8 horas da manhã até 6 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Já a farmácia municipal continua atendendo das 7 da manhã até as 7 da noite. E por falar em políticas públicas de saúde, um importante instrumento de fiscalização e controle social do Sistema Único de Saúde é o Conselho Municipal de Saúde de Itajaí, que recentemente, por meio da Resolução 132, recomendou que a Prefeitura de Itajaí faça exclusivamente por meio de concurso público todas as futuras admissões para cargos que envolvam as atribuições permanentes e essenciais aos serviços públicos de saúde. A mesma resolução não autoriza a contratação de empresa terceirizada para execução das atividades finalísticas no âmbito da rede municipal do SUS aqui em Itajaí. Para falar sobre isso e muito mais, estão conosco hoje o presidente do Comusa de Itajaí, o Edmar Garcia, e também a Luísa Ana Klein, que é conselheira do Comusa. E é a tua primeira vez conosco aqui, Ana Luísa. Luísa Ana. Luísa Ana. Meu Deus, tanto tempo que a gente se conhece, eu errando teu nome, desculpa. Luísa Ana não é comum. É. Boa tarde, Elis. Boa tarde, telespectadores. Minha primeira vez aqui na TV Câmara. Além de conselheira, também estou vice-presidente do conselho. É meu, aí, ó. Minha vice-presidente, olha a responsabilidade que eu tenho. Edmar, como é que tu não nos contou dessa novidade? Nós já estamos há um ano e... A Luísa já fez outras partes da mesa diretora. A Luísa é uma conselheira muito atuante no conselho. E agora ela está representando o sindicato. E é uma pessoa que nós somos muito fãs dela, porque ela é uma guerreira. Eu estou sabendo, Obrigada. assim, que... mas eu realmente só não sabia que ela estava como vice-presidente, né? Essa informação me escapou. Mas, assim, a gente começou exatamente já dando uma parcelinha do que consta na Resolução 132, que foi aqui, vocês mandaram para o Tribunal de Contas e mandaram, acho que nesse Ministério Público também, né? E a Secretaria também. E aí a Secretaria de Saúde do município recorreu dessa resolução. E tem assim, só que para as pessoas entenderem como é que foi o histórico dessa relação do Comusa com a Prefeitura que resultou nessa resolução, trazendo coisas tão contundentes quanto uma proibição de se fazer qualquer tipo de terceirização para as atividades fins da Secretaria. Bom, não é uma coisa nova, não é uma coisa moderna, nós não estamos inventando isso nesta gestão. A nossa luta começa lá em 2019, que nós sempre tivemos um histórico de luta por ampliação de concursos públicos, para que funcionários efetivos desempenhem as funções principais da Secretaria de Saúde, o atendimento ao público. E nós temos essa luta contínua. Quando entrou a pandemia, e ninguém sabia direito o que ia acontecer, nós até já conversamos aqui com você nesse programa, houve um afastamento, porque nós não sabíamos qual era o alcance com idosos e com grávidas. Tinha tido recentemente o caso da Zika, e não sabia o que poderia acontecer com os nenéns, e vários funcionários públicos foram afastados, e o governo propôs, na época, a chamar uma empresa para fornecer mão de obra para cumprir essas ausências. Mas era uma emergência de saúde, ninguém no país sabia como é que ia se processar isso, e na época foi necessário e totalmente justificável. Porém... Mais ou menos. Tá, mas porque depois até na época, nós como conselho, nós recomendamos que o município, ao invés de terceirizar, contratar uma empresa terceira para ela fornecer mão de obra, para ela fazer um teste seletivo simplificado
Porque uma das expertises que nós temos no serviço público é contratação e gerenciamento de pessoas. Nós não precisamos de um terceiro para isso. Quando que nós vamos precisar de um terceiro? Quando a gente tem algum equipamento de alto custo e que a rede vai ficar muito caro para a rede ter, nós terceirizamos. Às vezes um veículo que a gente sabe que tem uma vida útil menor, às vezes é até melhor terceirizar, mas pessoas, funcionários, sempre foi uma prática do município, inclusive a educação faz isso até hoje. E a Secretaria de Saúde... 30% da Secretaria de Educação é de processo CLT, simplificado. né? E a Secretaria de Saúde parou com isso, porque teve um tempo que se estabilizou, mas daí na pandemia poderia ter usado esse expediente. E daí nós chegamos na transição, já na transição nós também participamos mais para auxiliar até a nova gestão a entender algumas linhas e entender também como que o Comusa via a gestão. Isso no final do ano passado. Isso, no final do ano passado. Já vinha com essa empresa já terceirizada, tudo por dispensa de licitação. Nós sempre fomos contra, denunciamos várias vezes, não foi nenhuma, nem duas, nem três, foram várias vezes que nós denunciamos. Nós impedimos no passado também uma tentativa de licitação para uma empresa terceirizada ficar por um longo período no município. E quando entrou essa gestão, de fato, e nisso a nossa secretária está correta, nós até aceitávamos a existência dessa empresa terceirizada por um período determinado, no máximo 1 ano. E que, à medida do possível, à medida que fosse passando o tempo, esses terceirizados fossem novamente sendo substituídos por, daí sim, já pessoal efetivo. Luísa, tu que tens, assim, tu participas lá já dentro do próprio Conselho Municipal de Saúde de uma comissão que trata exatamente da questão dos trabalhadores e das trabalhadoras. No entendimento de vocês, se existe dinheiro para se contratar uma empresa particular que vai prestar esse serviço, que vai contratar os outros profissionais, precarizando o serviço, porque nem sempre vai ser aquele mesmo profissional que vai estar designado para trabalhar naquele posto específico, qual é a recomendação de vocês? Como é que vocês encaram isso, por exemplo, de até agora não terem sido realmente já chamados todos os que passaram no concurso de 2023? Então, a Comissão de Saúde do Trabalhador e Intergestora de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, ela visa mais a saúde mesmo do trabalhador e da trabalhadora. E o que nós vemos é que com a precarização do trabalho, a gente está tendo muito afastamento, ou por burnout, ou por problemas psíquicos mesmo, problemas mentais, de estresse, de ansiedade. Interfere inclusive na saúde do próprio profissional que já está ali, essa precarização que há quando você não sabe aonde você vai estar trabalhando, aquele que é terceirizado, e nem quem vai estar recebendo, no caso, por exemplo, qual vai ser a equipe composta após, por exemplo, um funcionário efetivo que coordena uma equipe, ele também não sabe com que material ele vai trabalhar, né? Com que pessoal ele vai trabalhar. Isso. Por exemplo, a Estratégia Saúde da Família, ela trabalha com uma equipe que é formada por médico, enfermeiro, técnico e agente comunitário de saúde. Essa é uma equipe que atende uma população adscrita, é um X de pessoas. E sempre que essa equipe é uma equipe permanente, o vínculo com o usuário, o vínculo com o paciente é mais efetivo. Quando a gente tem uma alta rotatividade, esse vínculo não se fortalece, esse vínculo é precário. E, às vezes, o próprio paciente ele não se sente seguro
de estar colocando situações, problemas, às vezes problemas sociais que ele vive, porque ele não tem aquela confiança. Ele não conhece aquela pessoa que está ali atendendo ele, que é uma relação de confiança. A relação de saúde deveria ser sempre uma relação de confiança, né, Edmar? Sim, com certeza. A relação de saúde, o vínculo que nós pedimos entre a equipe e a população que ela está distrita é um princípio básico na estratégia de saúde da família. E esse vínculo com a terceirização, como a Luísa já disse, ele ou é precário e muitas vezes ele é inexistente. Tem unidades nesse município. Esse dia eu estava conversando com uma gerente de uma unidade, ela está há 6 meses, porque começou a gestão, ela está há 6 meses, ela teve 4 médicos numa equipe, em 6 meses. Então, pense como paciente. Às vezes eu cheguei, tá o primeiro médico, eu contei a minha história. Aí quando eu vou levar os exames, é um segundo médico. Aí eu tenho que contar a história de novo. Se eu voltar uma terceira vez, já vai ser o terceiro médico. Agora espera até o 4º médico é o médico que veio do concurso. Que isso também é bem importante. É importante esse movimento que a Secretaria está fazendo de chamar os do concurso, que foi feito em 2023. Só que existe também uma coisa que é bem crônica, que nós temos... Hoje, a secretária falou que nós temos 73 equipes de estratégia. Nós temos no concurso 50 vagas para médicos. Então, falta 23. Aliás, a secretária disse 75, né? Então, falta 25. Ou seja, hoje o quadro, que é um dos movimentos que nós gostaríamos de ver da gestão, que aconteceu na Secretaria de Educação agora, recentemente, passou aqui pela Câmara, é ampliar o quadro. O quadro, a equipe que eu trabalho ainda é a mesma de quando, praticamente a mesma. Agora aumentou realmente 2 funcionários, entrou uma veterinária e uma bióloga nova que entraram desse concurso, mas é praticamente a mesma de quando eu entrei. Eu entrevistei a secretária, se eu não me engano, foi dia 21 de julho, a Câmara estava de recesso, foi a última entrevista que nós fizemos naquele período. E ela nos disse que, parece assim, o que vem antes, né? O ovo ou a galinha. Mas, na verdade, assim, ela nos disse que não chama, não manda para cá um projeto ampliando esse teto, porque ainda tem vaga que não foi coberta. Só que essas vagas ainda não foram cobertas porque o pessoal ainda não foi chamado, ou quem foi chamado ainda não assumiu. Só que, assim, a Secretaria de Fazenda também não está dando, pelo que ela me falou, uma agilidade nessa avaliação de quanto financeiramente dá para aportar para chamar esses concursados para suprir essas vagas. E, segundo ela, agora eu quero a opinião do Comusa, vocês que trabalham com saúde, que só entendem de todos os trâmites disso, realmente não tem como mandar um projeto de lei para cá, ampliando o teto, sem que haja primeiro essa lotação máxima. Essa lotação máxima? São 2 movimentos distintos. Tanto é que, por exemplo, vamos pegar o meu cargo. Meu cargo, nós temos 2 vagas ocupadas para 12 vagas possíveis. E eram 3 vagas, quando o cargo foi criado com 3 vagas. Ele foi ampliado para 12 sem chamar ninguém. Existe pro forma, mas não foi exatamente. Não foi coberto. Ou seja, a ampliação do número de vagas vai em cima de uma análise técnica feita pela própria Secretaria de Saúde. De uma necessidade, né? Que é a responsável por gerenciar. Hoje a Milene é a nossa autoridade máxima em saúde municipal. Ela é a nossa autoridade, é a secretária de saúde. Ela é responsável pela saúde, inclusive na frente do prefeito, para quem ela deve
sabe, é o patrão dela, né, seria assim, mas para quem ela deve respeito e tem que negociar, mas ela é a responsável. Então, ela, junto com a equipe, ela tem que dimensionar a equipe e passar para o executivo a necessidade. Uma questão que nós vivemos há muito tempo é que a saúde aqui em Itajaí, eu vou falar daqui de Itajaí, mas com certeza isso acontece e vai ter um ouvinte nosso que vive isso também em outro município. A saúde é tratada com muito desrespeito, porque hoje, volta e meia, nós conversamos com pessoas ou do governo, ou de fora do governo, e dizem: mas a saúde é muito cara. Ela é cara, sim, ela é muito cara, a tendência é ficar mais cara ainda. Hoje, a própria Milene fala que 80% dos itajaienses depende do atendimento SUS. Não estou falando do SUS amplo, que quem vai ver a água que nós bebemos, o restaurante chique que eu vejo também é fiscalizado pela nossa secretaria. Mas o atendimento da unidade de saúde, remédios e tudo, 80% da população é independente. E essa população, que muitos vieram por conta da pandemia, porque descobriram as vacinas, apesar de ainda ter um dilema com as vacinas, essa população veio para ficar. E as tecnologias crescem em valor, as doenças aumentam. Nós identificamos várias doenças que antigamente a pessoa morria, ninguém nem sabia do que ela morreu. Ela morreu porque era idoso. Hoje em dia a gente sabe qual é a doença, às vezes nós descobrimos a doença antes e nós temos um tratamento para melhorar a qualidade de vida daquela pessoa e muitas vezes ampliar a expectativa de vida daquela pessoa. E é exatamente essa medicina preventiva, porque às vezes você vai, por um lado, você vai evitar que a pessoa fique doente e tenha que utilizar os medicamentos de alto custo e tudo mais, mas para isso também você precisa se cercar de uma tecnologia que é cara. É cara, mas o SUS é bem financiado. Gente, estourou o nosso tempo do primeiro bloco, a gente na volta continua falando sobre isso e por que é importante não precarizar a saúde, que a saúde seja cada vez mais valorizada, não só no nosso município, mas em todos os lugares. É só um minutinho, a gente já volta. Toma uma água. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui para o Câmara Aberta, que hoje entrevista o presidente e a vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Edmar e a Luísa Klein. Bom, a gente terminou o primeiro bloco ainda falando, né, sobre aquela resolução 132 do Comusa. Para fechar esse assunto, eu queria o seguinte: como é que está esse processo lá no Tribunal de Contas e no Ministério Público? Em que pé que está isso? A Prefeitura, a Secretaria de Saúde Municipal e a Prefeitura contestaram a resolução. Vocês têm noção de que como é que pode se encaminhar daqui para o final do ano essa questão? Bom, o que nós pedimos até na última reunião, até a Secretaria nos encaminhou uma resposta assim, formal para a última reunião, sobre os pontos da resolução 132. O Tribunal de Contas também solicitou algumas modificações. O Tribunal de Contas recomenda que exista, ele até sugere que exista uma interlocução entre o que o próprio Conselho está
pedindo, solicitando. Ele também reconhece a nossa necessidade, tanto é que ele já bloqueou 2 vezes. Dois processos licitatórios, Dois né? processos licitatórios. Nesse último, inclusive, a nossa conversa até foi uma conversa, até a própria secretária falou que, mas eles aprovaram e depois mudaram de ideia. É que nós tínhamos parecer de 2 comissões. As 2 comissões, uma vetava, tipo, nós não aceitamos a terceirização, e a outra comissão, que são comissões independentes, aceitava, mas impunha um limite de no máximo 12 meses. Só que, paralelo a isso, nós tínhamos a proposta que a secretaria estava colocando. E ela estava propondo fazer essa terceirização por 10 anos. E daí as 2 comissões sentaram para fazer um parecer conjunto alinhado. Ou seja, era terceirizar direto, total. Ia passar essa gestão em mais 2 anos da próxima. Quase 3, né? Qual era a justificativa da secretária para colocar essa proposta para vocês? É que a nova lei de licitações, que está em vigor, ela permite que qualquer concurso, qualquer licitação pública, ela pode ser prorrogada em 120 meses. A anterior era só 60 meses. A anterior era só 5 anos, né? Só 5 anos. E agora foi para 10 anos. E daí nós estamos ainda em tratativas com o próprio Tribunal de Contas. Nós também já fizemos algumas conversas no passado, assim, com o Ministério Público. O que nós queremos efetivamente é que a população de Itajaí e a estrutura da Secretaria de Saúde seja uma estrutura por funcionários efetivos que vão criar vínculo e dar continuidade aos serviços, funcionários que vão adquirindo expertise ao longo do tempo. Hoje nós temos pessoas muito bem intencionadas, às que vezes conheçam a realidade daquela região onde está trabalhando, daquele posto de saúde, daquela comunidade, né? E hoje nós já fizemos várias contas, não estou falando que essas contas também são perfeitas ou são exatas, mas que conferem com algumas falas da própria gestão, que em alguns cargos, às vezes, se nós pagarmos hora extra, que eu não acho certo, eu prefiro um novo funcionário, mas se nós pagarmos hora extra para suprir uma necessidade, se é uma necessidade emergencial, perfeito, hora extra, é o mais barato que tem. Você está pondo um profissional que sabe o que vai fazer, um profissional que conhece a rede e vai estar lá depois de que tudo acontecer. Mas uma necessidade permanente, como é o caso que nós temos 23 unidades, precisando de médicos, existe posto médico de 8 horas, nós precisamos de um profissional efetivo, estabelecido lá. E para isso nós precisamos da ampliação de um teto. Isso vai fortalecer... Desculpa te interromper, Edmar, também, porque você falou dessa questão dessa reestruturação, de repente para horas extras, mas não seria o caso talvez também de mexer no tipo de horário de trabalho, porque a secretária falou que quer abrir os postos à noite, por exemplo, mas é impedido por uma questão de que o funcionário está lá, que ele é contratado para trabalhar ou 6 horas ou 8 horas e vai só num turno e não tem jeito de mexer nisso. Não tem jeito de mexer nisso? Eu acho que isso é possível ver isso daí. Mas para isso, que diz a norma, que tem que ser um pacto entre o sindicato da categoria e os profissionais. Mas, na verdade, tecnicamente falando, e falando de outras experiências, hoje, o nosso melhor modelo é o Estratégia de Saúde da Família. Esse é o modelo. Então, você não pode colocar numa área... Que fica ali atendendo às 8 horas, digamos assim, durante o dia. E a ideia, e a legislação do Estratégia de Saúde da Família diz que ele tem que se adequar àquela população. Então, se a população tem uma necessidade específica, a equipe tem que entender aquela necessidade e ir atrás daquela necessidade. E o principal da Estratégia de Saúde da Família é a prevenção. Então, por isso que nós temos a CS,
Por isso que nós temos uma equipe com enfermeiro, técnico e médico. Inclusive, a equipe poderia ser um médico, um enfermeiro e ampliar. Hoje só tem um técnico, poderia ser mais de um técnico, multiplicando o trabalho da enfermagem. E com isso, o modelo do ESF, ele faz busca ativa do paciente. Muitas vezes, e com certeza alguém que está nos ouvindo vai dizer, mas nenhum ACS veio na minha casa. Mas nós temos áreas onde não tem ACS suficiente para aquela população. Só traduzindo, pessoal. Agente comunitário de saúde. Obrigado. ACS, Agente Comunitário de Saúde. É um vício nós da saúde, a gente abrevia, a gente tem um monte de sigla. Pior é falando com o povo da enfermagem, que daí as siglas pioram. Luísa, com relação ainda a essa questão do trabalho, né? Você falou o seguinte, que nesse caso, por exemplo, assim, de adequar a questão de trabalho, também é bom para o trabalhador da saúde, né? Sim, com certeza. E não tá, a legislação não diz que a estratégia ela tem que trabalhar das 7 da manhã até as 17 horas. Como o Edmar falou, a equipe tem que ser adequada ao território, não o território à equipe. Então, a equipe pode começar a trabalhar às 16 horas e ir até um pedaço da noite. Isso depende da organização. Da organização e do território. E da necessidade daquela comunidade. É isso. A gente tem um exemplo de território que é o Santa Regina, que é considerado um bairro dormitório. Então, o pessoal, ele trabalha fora do bairro, ele volta para casa só para dormir. Eu acho legal essa estratégia de abrir lá 24 horas, que eles querem ampliar para 24 horas. O pessoal pode ir no horário que está no domicílio até a unidade de saúde. Ele não precisa faltar ao trabalho para ir à unidade de saúde quando necessário. Isso seria o ideal, né? Por isso que eu digo, a equipe ela tem que se adequar ao território. Mas para isso tu precisa ter também aí volta aquilo que o Edmar falou, que precisa ter uma equipe que conheça a comunidade, que saiba quais são as necessidades daquela comunidade. A gente já tomou bastante tempo com isso, né? Vamos passar de... É que eu só queria até fazer uma parte, que até saiu da Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Algumas dessas questões envolvendo os trabalhadores, elas têm que ser resolvidas num plano nacional. Porque hoje o SUS é muito importante para os empresários locais, porque quem atende e sana os problemas de saúde dos funcionários, dos empresários locais, é o Serviço Municipal de Saúde, é o SUS municipal. Só que daí o empresário também tem que ter uma contrapartida e aceitar atestados, saber que quando está liberando um funcionário, ele está ganhando a longevidade daquele funcionário no trabalho. E muitas vezes os funcionários, se ele tem alguma coisa de saúde e não consegue tratar, ele não vai. Quando ele vai, a questão vai se agravando, aí ele se afasta, ele perde o emprego e o município vira um caos. E isso tem que ser resolvido. Isso é uma questão que pode ser pactuada com os empresários têm que ver o SUS de outra forma, mas também tem que ser resolvido num plano nacional. Tem que criar uma legislação que garanta, inclusive mulheres que vão fazer pré-natal e tudo, às vezes elas são mal vistas pelos empresários. Isso está errado. Mas o que resolveria isso, além de uma legislação? No teu entendimento, Luísa, por exemplo, seria uma questão de se conversar mais sobre essa temática e de uma mudança de mentalidade desses empresários se faria como? Por meio de educação, de conversa, de tratativas? A nossa realidade de Itajaí a gente tirou por uma grande empresa multinacional de pescados que a gente tem. Essa empresa ela tem um ambulatório, ela faz pré-natal também, ela faz alguns atendimentos dentro do ambulatório da empresa.
Mas quando o empregado precisa sair da empresa, desse ambulatório, para tratar fora, ele precisa levar um atestado para a empresa. Quando ele leva esse atestado para a empresa, ele perde a sua assiduidade. Então, o que a gente pediu na conferência é para que eles não percam. Isso não é só dessa empresa X, é de 99% das empresas brasileiras. Mas isso é coberto pela legislação? Ele não tem que aceitar aquela... Eles aceitam o atestado. O atestado abona a falta. Ele não vai perder no salário, mas ele vai perder nos benefícios dele. Ele vai perder no sacolão, no cartão alimentação, ele vai perder no vale-transporte. No prêmio da assiduidade. Então, uma das propostas dessa Conferência da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora é que se cria uma lei para que isso não aconteça. E isso vocês vão até, assim, rapidamente, antes da gente fechar esse bloco, você falou, vocês me comentaram aqui antes da gente começar até que você foi designada como delegada para a Conferência Nacional da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Como é que é isso? Conta pra gente. Você vai a Brasília nos representar? Então, a Conferência Nacional da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora vai acontecer do dia 17 ao dia 21 de agosto, agora. Já? Já, domingo agora já tô viajando. Em Brasília, as conferências nacionais sempre são em Brasília. Eu participei da Municipal, inclusive fui coordenadora da Municipal. Fui delegada para a estadual e na estadual consegui me eleger delegada para a nacional. E o que vai ser, o que vocês, digamos assim, uma proposta que seja realmente não só que represente o Estado, mas que represente aqui a nossa região. Seria essa uma das propostas que você vai estar levando para lá, vai estar defendendo? Então, a gente discutiu muitas propostas, tanto na municipal como na estadual. A gente focou muito nosso trabalho com as uberizações. Que é a terceirização, né? A precarização. Não, o Uber mesmo. O Uber, o iFood. São trabalhadores que têm o trabalho precarizado. Nos migrantes, a gente tem um relato de Santa Catarina, do estado. Um relato do oeste de Santa Catarina, que a empresa admite o empregado por 30 dias, lhe dá moradia, lhe dá condições por 30 dias, admite um empregado que vem de fora do país, lhe dá todas as condições de moradia por 30 dias, depois dos 30 dias te vira. Ela traz esse empregado. Então, ela traz o empregado para trabalhar 30 dias, para dar assistência por 30 dias? Isso, e aí assim... Aí depois continua com o empregado, mas ele que procure... Ele que se vire. Isso está gerando muito morador de rua, muito morador em situação de rua. Porque geralmente você foca no morador em situação de rua com o usuário de... E nesse caso são trabalhadores, são pessoas que têm um emprego formal. Então, quando você fala da saúde do trabalhador e da trabalhadora, é uma coisa muito ampla, é uma coisa muito complexa. Aí você vê, e essa é uma situação que tu está trazendo que isso infelizmente nem é noticiado. Não é. Porque não fica bem, né? Ele trouxe esse trabalhador, ofereceu só por um período de tempo ali as condições para que ele possa exercer o trabalho e depois ele vai ter que continuar trabalhando, mas não tem mais nem onde morar. Primeiro foi feito com os haitianos, agora está sendo feito com os venezuelanos e assim vai. Situação terrível. A gente tem tanto assunto aqui para falar, vocês sabem que a gente não vai esgotar hoje, né? Mas na volta a gente segue aqui conversando sobre tentar entrar em alguns outros temas com o Comusa. É só um minutinho, a gente já volta.
Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista os membros do Conselho Municipal de Saúde, o Edmar Garcia e a Luísa Klein. Gente, é muita coisa na nossa pauta, porque a saúde é tema que não se esgota nunca, a gente não consegue nunca vencer. Mas vamos tentar que um dos pontos, uma das funções do Comusa, é exatamente do Conselho Municipal de Saúde, é fazer a avaliação das contas da saúde de Itajaí, do que a Secretaria recebe de recursos e como ela aplica. E isso, a gente nem entrou em Plano Municipal de Saúde também, né? Que é outra coisa. Cumprimento do Plano Municipal de Saúde. Desaprovação das contas. Já faz o quê? Uma década que vocês estão... Desde 2015. 2015 foi o primeiro reprovado. Todo ano desaprova as contas, dá a recomendação de desaprovação das contas, isso vai para o Tribunal de Contas. E aí, o que acontece? Bom, nós reprovamos as contas efetivamente por erros primários. Porque o que diz a legislação? O Conselho Municipal de Saúde, todos os conselheiros, nós somos também responsáveis pelo uso dos recursos públicos em saúde pública. Então, todo recurso, o nosso nominho está lá junto. Quem assina, a assinatura vai a minha, mas é representando todos os conselheiros. E nós temos que concordar com aquele uso ou não concordar, aprovar aquele uso ou não aprovar. E desde quando nós mudamos o nosso modelo, porque é aquele negócio, nós estamos reprovando há 10 anos, mas nós não aprovamos desde, acho que 2012, que nós não aprovamos. O que acontecia antes? Nós não aprovamos integralmente, nós aprovávamos com ressalvas. Até quando foram os conselheiros num treinamento no Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas disse bem claro para eles: olha, ou vocês aprovam ou reprovam. Tem que ser bem claro. Se tem coisa errada, a responsabilidade é de vocês. E se vocês acham que está errado, vocês reprovam. E a gestão pública, e aqui em Itajaí, ela normalmente quem toca é a Secretaria de Saúde como um elemento autônomo. Ele ouve pouco o Conselho. E desde 2015... quando nós vimos algumas coisas... Os dois últimos anos, só para quem está em casa entender, aqui em Itajaí, os 2 últimos anos do governo do Jandir Bellini, depois os 8 anos do governo do Volney Morastone, e sempre desaprovando. Aconteceu alguma coisa, veio algum tipo de sanção para a prefeitura, alguma coisa que forçasse a não se cometer os mesmos erros? Várias dessas reprovações é quase um copia e cola. Mas algumas coisas melhoraram nessa relação. Primeiro que, por exemplo, que nunca aconteceu, nós fomos chamados para, pelo menos, fazer parte da transição, não como responsáveis por esse novo governo, mas até para mostrar para os novos gestores que estavam entrando qual era a visão do Conselho e quais eram as normas, o que nós entendemos do Conselho. Isso eu já considero que houve um avanço. Que pelo menos está sendo ouvido. Ficou muito tempo sem a gente ter secretário de saúde dentro do Conselho na reunião. A nova secretária, várias primeiras reuniões ela foi bem assídua. As últimas, eu acho que ela veio na penúltima e não veio na última. Mas tem os representantes de saúde, apesar que não tem completo todos os representantes do governo.
foi mudado algum padrão de como é lançado alguns funcionários. Porque antigamente, ainda não está perfeito, mas é que na Secretaria de Saúde existem algumas coisas que é fácil de resolver. Mas, por exemplo, o médico trabalha na unidade de saúde, é atenção básica. Aí ele faz plantão no UPA, é média e alta complexidade. Para o SUS, são duas contas diferentes. As duas são importantes para a saúde, mas elas devem ser pagas de cofre, de um cofre único, mas de contas diferentes. É mais ou menos como se alguém em casa está fazendo uma poupança para comprar um carro, daí resolve fazer uma festa no domingo e pega o dinheiro da poupança do carro para pagar a festa. Isso não vai dar certo a poupança do carro. No SUS, a gente também tem as caixinhas e elas têm que ser específicas para pagar algumas contas. E nós criticamos isso. E isso deu uma boa melhorada. Existe também algumas coisas, como, por exemplo, até a própria dificuldade em se licitar o serviço terceirizado de mão de obra é um avanço. E ele está ligado ao Plano Municipal de Saúde, está ligado às ações do Conselho e está ligado diretamente às reprovações, porque enquanto está sendo terceirizado sem aprovação do Conselho, nós reprovamos as contas. Tá, e agora eu vou perguntar especificamente das contas de 2024. Vocês já começaram a análise, que é o último ano da gestão anterior? Nós já reprovamos? De novo? Já apresentaram isso para a Secretaria? Qual foi o principal ponto, digamos assim, se tivesse que elencar algum dos erros mais grosseiros e que levou vocês a essa reprovação, um único ponto seria qual? Da gestão passada, eu coloco assim, em volume, é a terceirização sem ser aprovado pelo Conselho. Porque foram, todo ano, o ano passado foi 76 milhões, eu não estou falando em milhões, só em terceirização. E é um dinheiro que poderia estar sendo o mesmo dinheiro, exatamente o mesmo dinheiro que está pagando pessoas, poderia estar pagando funcionários públicos efetivos. Nós teríamos uma qualidade melhor, nós teríamos pessoas estabelecidas no município. Esse dinheiro normalmente volta para o nosso cidadão. Eu sou funcionário, eu sou biólogo da Secretaria de Saúde, estou no Conselho representando o Conselho Regional de Biologia, eu sou funcionário na cidade, eu recebo o meu salário do município e eu gasto o meu salário no município. Eu gasto em mercados locais, em lojas locais, em restaurantes locais, em feirinha. Então, o meu dinheiro fica no município. Agora, se eu fosse um empresário muito bom, de outra cidade, e só manter esse funcionário aqui, eu ia gastar meu dinheiro em outro lugar. E aí, assim, né, como o nosso tempo é curto, não vamos nem entrar na questão de que, além de estar pagando o salário desse funcionário, desses médicos, enfermeiros e tal, que estão terceirizados, está se pagando também o lucro de uma empresa, porque nenhuma empresa privada trabalha se ela não tiver lucro, né? Ela não paga para trabalhar, não é isso? Exatamente. Então, assim, esgotado esse assunto. Ou quase esgotado. Ou quase, pelo menos no dia de hoje. Queria que vocês fizessem um balanço de a vacinação. Principalmente você, Luísa, que já trabalhou com isso enquanto estava como servidora da saúde. O último relatório quadrimestral, que foi do quadrimestre anterior, né? Deu que estava de 25% no máximo 29% de vacinação, às vezes até das vacinas principais, aquelas da primeira infância, não chegaram a 29% de cobertura vacinal aqui no nosso município. O que fazer para melhorar esse índice para que as pessoas voltem a vacinar? Muita educação em saúde. Eu fui vacinadora durante 20 anos, eu iniciei na vacina em 2003. Eu tinha muito orgulho, mas muito orgulho,
do nosso PNI, que é o nosso Programa Nacional de Imunização, porque o Brasil era destaque mundial em prevenção. E lá pelos anos de 2012, 2013, começaram a surgir os grupos anti-vac, que são os anti-vacinas, que eram grupos lá na Europa, nos Estados Unidos. Aí pegaram a moda por aqui também. E assim, eu via isso e eu via, é longe, não vai chegar aqui. Chegou, infelizmente, né? E chegou com tudo. Nós temos governantes, os que deveriam dar o exemplo, sendo anti-vacina, sendo anti-ciência. A gente precisa mudar isso, ou mudar no voto, e também, lógico, investir muito em educação. Em boa informação, né? E informação correta. Eu sou uma idosa e, com orgulho, que eu cheguei a essa idade, eu venho de uma época que a gente não tem um letramento digital. E nessa situação, tem muita gente que caiu de paraquedas no digital. E eu vejo assim, mas é meu amigo está me mandando essa informação. Mas a vida Eu confio no meu amigo. Mas a vida inteira ele se vacinou e ele está bem. Como é que ele vai achar que aquilo agora não serve para o neto dele, não serve para o filho? É por isso mesmo. As pessoas acreditam no que elas recebem justamente porque vem de alguém que elas conhecem. Então, eu acho que a gente precisa também, sei lá, fazer um letramento digital com as pessoas mais idosas ou com as mais desinformadas. Eu só sei dizer que a gente precisa investir em educação. Sempre voltamos a esse ponto. Olha, eu vou te falar, a gente não fez 20% da nossa pauta. Mas, de qualquer forma, quero agradecer muito a presença de vocês. Eu sei que o tempo é escasso. Você está indo para Brasília, né, daqui um pouquinho. E quando vou retornar de lá, por favor, nos traga quais foram as principais deliberações da Conferência Nacional da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Com certeza. E muito obrigada, viu? Obrigada. Edmar, você é nosso... De casa, gente. Está em casa sempre, tá? Seja sempre bem-vindo aqui ao Câmara Aberta, tá? Com certeza. Eu adoro vir aqui. Acho muito importantes as entrevistas do Câmara Aberta. Porque aqui é tratado vários assuntos. Desde há pouco tempo teve a nossa secretária de saúde trazendo uma informação, agora é o conselho, tem assuntos culturais, então tem uma diversidade de assuntos. E eu gosto muito de vir aqui, adoro você, a tua equipe, e esperamos voltar. E acho que daqui a pouco nós já trazemos a Luísa para a segunda entrevista dela. Com certeza, aí ela já vai estar mais tranquila. Vai estar mais tranquila. Com certeza. Muito obrigada, viu? Obrigado. E obrigada a você também que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação no canal 14 da Claro TV e também no YouTube da TV Câmara Itajaí. Há 15 anos somos Lentes para a Cidadania. Lá no YouTube, não se esqueça, tá? Curta as nossas publicações, se inscreva no nosso canal, que é muito importante para a gente continuar crescendo. E pega esse vídeo e compartilha, porque aqui tem informação boa e correta. Até o próximo Câmara Aberta.